Quente e chuvoso. Veja as tendências para o verão que começa neste sábado. Estação deve ter chuvas acima da média em boa parte do país. Apesar da previsão de calor, o período não deve ser marcado por ondas de calor. O verão, última estação do ano, começa às 6h20, horário de Brasília, deste sábado, 21, e deve ter chuvas acima da média. A nova estação, que se estende até às 6h02 do dia 20 de março, não deve ser marcada por grandes ondas de calor. Caracterizado pela elevação da temperatura em todo o país, no verão os dias se tornam mais longos do que as noites e as mudanças rápidas nas condições do tempo são comuns. Fábio Luengo comenta que a previsão é de um verão bem diferente dos últimos verões. Isso porque não vai haver influência do El Niño e o Laninha. Se realmente se configurar, pode ser bem fraco, o que aproximaria o tempo de uma condição de neutralidade. Vai ser um verão um pouco mais normal, quente e chuvoso em praticamente todo o Brasil. Analisa. Verão deve ser quente e chuvoso em boa parte do país. De maneira geral, a Climatempo destaca que as principais tendências para a estação neste ano são: formação frequente de corredores de umidade entre o norte, centro-oeste e sudeste, contribuindo para a instabilidade no clima, a possibilidade da formação de zona de convergência do Atlântico Sul, SCAS, ao longo do verão. Chuvas volumosas, que podem ficar acima da média, em boa parte do sudeste, centro-oeste, norte e parte do nordeste. Temperaturas acima da média no sul e em parte da região norte, com alguns dias com calor acima do normal. Alta nebulosidade e chuva frequente, o que deve impedir a formação de ondas de calor de grande abrangência sobre o país. Com a previsão de um verão com chuvas acima da média em boa parte do país, dois sistemas comuns dessa época do ano vão contribuir para os grandes volumes de chuva. Zona de convergência do Atlântico Sul, SCAS. A zona de convergência do Atlântico Sul, SCAS, se caracteriza por uma extensa faixa de nuvens que normalmente vai do norte ao sudeste. O sistema é responsável por manter o tempo instável nessas regiões, gerando acumulados consideráveis de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o sistema deve ser o principal responsável pelas chuvas esperadas para o sudeste e para o centro-oeste. A temperatura da superfície do Atlântico Sul deve favorecer o avanço de frentes frias pela costa do sul e do sudeste. Isso também deve ajudar a canalizar o ar úmido do norte para o centro-oeste e para o sudeste. Já a zona de convergência intertropical, ZIT, é um encontro de ventos na região do Equador. É dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva nas regiões norte e nordeste durante o verão e outono, segundo o INMET. Segundo a Climatempo, para o verão 2024-2025, a previsão é que aconteça um atraso na aproximação da ZIT por causa da temperatura marítima entre o Atlântico Tropical Norte e o Tropical Sul. A tendência do Pacífico Equatorial, um pouco mais frio, também deve contribuir para que este verão tenha mais chuva do que o normal. As exceções ficam para o sul e parte do norte do país. No sul, o verão será de chuvas irregulares e espaçadas, com predomínio de tempo seco. Já no norte, a tendência é uma estação um pouco mais seca do que o normal. Isso não significa que não vai chover. Se a média é 300 milímetros, por exemplo, deve chover 200 milímetros, o que ainda é uma boa chuva. Mas isso ainda é abaixo da média, e pode prejudicar algumas regiões na próxima estação seca, detalha Luengo. Calor próximo da média. A tendência de um verão com mais nebulosidade e chuva também deve fazer com que o calor fique mais próximo da média em boa parte do país. Isso também deve evitar longos períodos de calor intenso no centro-oeste e sudeste, como aconteceu nos últimos verões. De acordo com a Climatempo, não há expectativa de ondas de calor de grande abrangência no Brasil nos próximos meses. Luengo explica que podem ser registrados dias com temperaturas acima da média, mas que esse padrão não deve se estender por muitos dias. De modo geral, não deve ser um verão tão quente quanto o último. Vai ser quente, na média de 28 graus Celsius ou 29 graus Celsius, mas não tanto quanto os últimos. Compara. A região sul é praticamente a única que tem a possibilidade de registrar algumas ondas de calor localizadas no verão, com uma sequência mais extensa de marcas acima do normal. Verão nas diferentes regiões. Sul. Risco de ondas de calor especialmente no oeste dos estados da região. Leste de Santa Catarina e Paraná devem ter temperaturas mais próximas da média, com calor moderado. Janeiro deve ter chuva irregular e mal distribuída ao longo do mês. Já em fevereiro, a tendência é de chuva um pouco acima da média, com pancadas frequentes e isoladas. Frentes frias devem passar rapidamente pela região. Sudeste. Semanas chuvosas com temperaturas próximas ou abaixo da média devem se alternar com semanas de calor e pancadas de chuva características do verão. Este verão deve ser menos quente do que o último na região, com frentes frias avançando com frequência pela costa. Tendência de mais chuva do que o registrado no último verão, o que deve ajudar a manter a temperatura mais próxima da média. Centro-Oeste.
Nordeste. Formação frequente de corredores de umidade e possibilidade da ocorrência de escassez. Volumes de chuva acima da média, principalmente em Goiás, Mato Grosso e leste do Mato Grosso do Sul. Eventuais picos de calor podem afetar o centro-sul e o oeste do Mato Grosso do Sul, apesar de não estarem previstas ondas de calor. Nordeste. Irregularidade de chuvas no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia na primeira quinzena de janeiro, o que deve fazer a temperatura subir bastante. Corredores de umidade devem favorecer a ocorrência de chuvas acima da média em boa parte da região. Calor deve ser intenso no leste da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Norte. Tempo abafado em boa parte dos estados, com temperaturas acima da média em quase toda a região. Formação frequente de corredores de umidade e possibilidade de ocorrência de escassez. Apesar da previsão de chuva abaixo da média, a chuva deve ser volumosa e frequente.